Olá, tudo bem? É uma alegria receber você mais uma vez aqui em nossa série bíblica Verdades Eternas. Estamos na 4ª temporada, a temporada Reparando Brechas. É isso mesmo. Nessa temporada você está acompanhando os temas que ao longo do tempo foram perdidos, temas importantes. E no episódio de hoje falaremos sobre o estado dos mortos. O que acontece depois que a pessoa morre? Essa é uma pergunta muito importante e precisamos buscar resposta. E essa resposta ela só pode ser dada pela palavra de Deus. Portanto, não saia daí. Aperte o play, pois começou a sua série bíblica Verdades Eternas. Estamos de volta. Essa é a série bíblica Verdades Eternas e aqui nós temos a Bíblia como padrão de informações. E eu quero convidar você a orar mais uma vez para estudarmos a Bíblia Sagrada. Vamos orar? Agradecemos a Ti, Senhor, por termos esse livro ao nosso alcance. Que nessa hora as respostas para as inúmeras perguntas sejam respondidas através desse livro. Ilumina-nos, Senhor Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Para onde vão os mortos? Esse é o assunto que vamos estar estudando nesse momento. É uma pergunta que realmente é de extrema importância fazermos. O que acontece depois, quando a morte chega? Porque tanto você como eu estamos sujeitos a isso. A morte é um vilão que convivemos com ela todos os dias. Vez ou outra, perdemos pessoas que nós amamos, que são tragadas pela morte. Agora eu te faço uma pergunta. Você tem medo da morte? Você tem mais medo das pessoas que morreram ou você tem medo de morrer? Porque tem isso, né? Algumas pessoas temem os mortos, achando que do além alguém vem para fazer algo ali, sei lá, vem buscar os vivos. Tem gente que tem medo assim. Outros temem a morte por ter que se separar de alguém querido. Eu acho que esse deve ser o nosso maior medo, né? Porque perder alguém que você ama é algo muito doloroso. Mas vamos lá, vamos ver o que esse tema hoje tem para nos apresentar. A morte é o pior vilão da humanidade. E isso não podemos negar. Quando alguém dos nossos queridos é levado pela morte, nós sentimos muito. A dor é quase que irreparável. Mas todos os dias estamos sujeitos a isso. E cada dia que não perdemos alguém é uma vitória. Porque no mundo todo morrem 97 pessoas por minuto. 6.000 pessoas morrem a cada hora. 14.000 pessoas morrem por dia. E 1 milhão morre por semana. Assim como muitos nascem, muitos também morrem. E nessa dura realidade em ter que aceitar a morte e acompanhar essa trajetória, nós, seres humanos, nos questionamos por que disso acontecer. Você viu no início, logo na primeira temporada, o que causou a morte, como a morte foi introduzida no convívio humano. Adão e Eva desobedeceram a Deus, se afastaram da fonte da vida, que é o próprio Deus, e a morte passou a fazer parte do convívio humano. E agora que essa é uma realidade que está diante de nós, como encarar, como conviver com esse duro fato de que a morte existe. Existem vários conceitos a respeito do que acontece depois da morte. O mais comum, dentro da tradição, é que o indivíduo após a morte, ou ele vai para o céu ou ele vai para o inferno.
Você já ouviu isso? Eu já tinha ouvido essa proposta, né? Ah, a pessoa morreu, foi para o céu, porque era boa. Não, não era boa, foi para o inferno. Essa ideologia, esse pensamento filosófico, ele existe a partir de uma obra chamada Divina Comédia. Na verdade, ela ganhou mais força nesse período, porque esse pensamento ele já existia, mas na religião passou a se tornar mais latente com a obra Divina Comédia de Dante Alighieri. Nessa obra, Dante apresenta o inferno, o purgatório e o céu. Ele faz uma trajetória caminhando nessas três áreas onde a igreja cristã tradicional romana apresentava o céu, o inferno e o purgatório. Mas por trás dessa proposta havia um interesse também. Porque o indivíduo, quando morria, era ensinada pela igreja medieval que o indivíduo precisava sair do purgatório para ir para o céu. Mas para isso, a família precisava pagar indulgências para que uma missa fosse feita e assim então aquele indivíduo tivesse o direito de entrar no céu. E por anos, por milênios, isso foi ganhando força. E até no século presente, essa é uma ideia ainda muito forte. Mas é uma ideia que não está em harmonia com a Bíblia Sagrada. A Bíblia não apresenta o estado dos mortos dessa forma. Apesar da poesia, da narrativa ser muito bonita, mas não é nada bíblico. Agora eu quero te mostrar o que a Bíblia fala sobre o que acontece realmente quando alguém morre. Vamos ver? Primeiro, de que matéria o ser humano foi formado? O que Deus usou para formar o homem? Gênesis capítulo 2, verso 7. O que Deus usou para formar o ser humano? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nessa soma de elementos, você tem aí o pó da terra, você tem o fôlego de vida, e o resultado é um indivíduo vivo, que a Bíblia descreve como alma vivente. A Bíblia não faz a separação, uma dicotomia ou uma tricotomia, dizendo que existe a separação entre corpo e alma, ou corpo, alma e espírito. O que a Bíblia diz é que através da soma do pó da terra, mais o fôlego de vida, o ser humano passou a ser alma vivente. Então a expressão alma que aparece na Bíblia está relacionada a um indivíduo pensante, a um indivíduo que se relaciona, a um indivíduo que está falando, que está ouvindo. Somos nós aqui, eu daqui, você daí. Ou seja, o ser vivo. É assim que a Bíblia apresenta o ser humano. Para nós entendermos o que vai acontecer no final, quando o indivíduo morre, precisamos primeiro entender qual é o início. Como o ser humano foi criado e qual o processo que Deus usou para criar o ser humano. Agora vamos para uma segunda pergunta. Já que estamos falando sobre a morte, nós vimos como a vida surge. Mas o que acontece quando a vida termina? Como é o processo da morte? Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. O pó retorna ao seu lugar de origem, e o fôlego da vida, que é o espírito, o ruar, volta a Deus, pois Ele é o portador desse fôlego. Deus é o portador da vida. O que você está fazendo agora, respirando, recebendo oxigênio no pulmão e soltando, é algo involuntário. Você não está fazendo isso porque você quer. Você respira, simplesmente.
isso aí é a vida fluindo em você. Mas quando esse fôlego cessa, a vida se vai. E o pó volta à terra. E o fôlego, que não é seu, que pertence a Deus, retorna para Deus. O fôlego não fica voando e vagando pelo planeta, como muitos ensinam, né? Que depois que a pessoa morre, o espírito ou a alma fica vagando à procura de um lugar para descansar. Nada disso. A Bíblia é muito objetiva e muito transparente no seu ensinamento. O indivíduo vive da maneira como foi descrito a criação de Deus e também o indivíduo morre. O pó volta à terra e o fôlego volta a Deus. Tá certo? E agora vem uma pergunta que todos nós, em algum momento, já fizemos. É possível falar com alguém que morre? E aí, o que você me diz? Eu já ouvi muitas histórias de pessoas que tiveram experiência de se comunicar com alguém que já morreu. Uau, que coisa, que incrível! Na verdade, esse ocorrido, essa maneira de comunicação com os mortos é totalmente contrário à Bíblia Sagrada. A necromancia é algo que a Bíblia não aprova. Mas por quê? É uma manifestação diabólica. O diabo usa da oportunidade em que as pessoas estão com o coração sensível com a perda de um ente querido, e aí ele faz daquilo que ele tem prazer, mentir. Com a sua personificação, ele imita a voz, a aparência, tudo isso para conduzir pessoas ao engano. Vamos ver em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, o que a Bíblia fala? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica esquecida, entregue ao esquecimento. Os vivos sabem que vão morrer. Isso daí é algo que, para nós, é um pensamento que vez ou outra temos, apesar de eu não querer morrer. Eu não quero morrer. Mas estamos vivos. E é uma possibilidade. Mas os mortos não sabem nada disso. Então, como é possível alguém dizer que falou com outra pessoa que já morreu? Qual é a estratégia do diabo? 2 Coríntios capítulo 1, verso 14, e também Apocalipse 16, 14. Qual é a estratégia do diabo? Olha o que diz a palavra de Deus. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não se admire, porque o diabo é especialista em fazer coisas que chamam a atenção das pessoas. E essa é uma das coisas que, sem dúvida alguma, ele consegue fazer. Não trazer alguém que já morreu à vida, mas ele imita, ele se transforma. Coisa terrível. Isso é algo mesmo de arrepiar. O inimigo de Deus se transforma em alguém que já morreu para enganar as pessoas. Apocalipse diz: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. São espíritos enganadores. Eles mentem de todas as maneiras. E essa é uma das muitas maneiras que ele usa para enganar. A personificação de alguém que já morreu. Até quando a morte existirá? Apocalipse 21, verso 4. Olha o que a Bíblia fala sobre o fim da morte.
E Deus enxugará de todos os olhos as lágrimas, e a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A morte terá o seu fim. Cristo venceu a morte lá na cruz. Mas que morte foi essa que Cristo venceu se as pessoas ainda continuam morrendo? Cristo venceu a morte eterna. Hoje, quando nós enfrentamos a dura realidade da morte, essa não é a morte final, porque a palavra de Deus diz que os mortos ressuscitarão. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para receber a vida eterna. Aqueles que não aceitaram Cristo ressuscitarão para a condenação. Mas a morte chegará ao seu final. Cristo venceu o pior dos vilões, a morte. Quando Cristo morreu na cruz, ele matou a morte, morrendo. E ao ressuscitar, ele garantiu que todos que creem em Jesus, ainda que morram, ressuscitarão. Eu não sei como está o seu coração hoje. Talvez você ainda tenha na sua memória a perda de um ente querido, alguém que você ama e que não está mais no seu convívio. Mas a promessa que Cristo deixa para nós e para o nosso conforto é que um dia aqueles que perdemos para a morte ressuscitarão e teremos um lindo encontro. Aqueles que não morreram e aqueles que ressuscitaram serão conduzidos para a eternidade. É esse o momento em que nós devemos nos preparar. E essa deve ser a sua decisão. Qual deve ser a sua decisão agora? Vamos lá? Minha decisão. Eu aceito aguardar a volta de Jesus. E mesmo que morra, eu quero Jesus como meu Salvador. Viu só como é importante escolher Cristo? Porque mesmo depois da morte, o seu galardão já está garantido. A vitória de Cristo é completa. E sem dúvida alguma, quando você o aceitou, mesmo que um dia a morte o alcance, você permanecerá inabalável e continuará sendo um vitorioso em Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os olhos aí onde você está. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela mensagem de agora, por esse ensino tão maravilhoso. Eu quero pedir a Ti, Senhor Deus, que Tu ilumine as nossas mentes, que o nosso coração, Senhor, esteja conectado a Ti e que a vitória sobre a morte seja uma confiança nossa, seja uma certeza de nossas vidas, Pai. Queremos continuar acreditando na vitória de Cristo, até mesmo contra o vilão chamado morte. Abençoa todos nós, por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus e aquele forte abraço.